aqui conosco a professora Bianca Toniolo e a Dácia Oliveira. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. O painel de vocês duas juntou algo muito curioso e dois ângulos muito diferentes da comunicação entre a espiral de silêncio e o papel da IA no ativismo de marca. A espiral de silêncio explica que é uma maioria silenciosa que se preocupa com o clima, mas não fala, acha que está sozinha. A Dácia traz o ângulo do branding, o que fazem, o que não fazem, as marcas, quando posicionam sobre as causas, principalmente sobre o feminismo. Onde entra a IA nesse ativismo? Assim, voltando um pouquinho do que eu falei hoje, a inteligência artificial tem sido utilizada pelas marcas principalmente como uma questão de tendência, né? Eu acredito que desde 2022 a inteligência artificial tem crescido cada vez mais na nossa sociedade. E com isso, com as pessoas utilizando mais essa inteligência artificial, as marcas também têm acompanhado essas mudanças socioculturais que vêm acontecendo na sociedade, não é? E acaba que a utilização dessa inteligência artificial é um tipo também de comunicação estratégica por parte das marcas. E ao associá-las com as questões sociopolíticas, principalmente porque hoje em dia as pessoas acabam cobrando das marcas posicionamento sobre qualquer coisa, né? Sobre, por exemplo, crise ambiental ou, por exemplo, na questão da Dove, relacionado aos padrões estéticos, que foi o que nós falamos hoje na minha apresentação. Então, eu acredito que as marcas têm utilizado a inteligência artificial como essa questão de tendências atuais. Não sei como será no futuro essa questão e nós temos que começar a analisar também os impactos dessa utilização por parte das marcas com a inteligência artificial. Por exemplo, hoje, durante a apresentação, eu também comentei que mesmo a Dove estando a utilizar essa questão de literacia midiática, propondo ali um e-book, né, com prompts, com questões mais diversas, para poder criar ali imagens de mulheres com corpos mais diversos, ainda assim, essas imagens são irreais, não é? Elas mostram ali corpos mais diversos, mas mesmo assim continuam a ser imagens irreais. Então, nós vamos continuar a ver corpos que não são verdadeiros nas campanhas, vamos deixar de ver fotografias, modelos, pessoas reais nas campanhas. Que impactos isso vai ter na saúde mental, na vida real das mulheres, né? Nós vamos apenas ficar espelhadas com corpos que não existem. São questões para nós estarmos ali pensando juntos, né? E você trouxe no painel também a história da Dove, de representatividade, de quanto ela está construindo, faz muito tempo, essa imagem de representar mulheres com corpos reais, tratar da beleza como uma coisa mais natural e menos artificial, que já vem também seguindo a tendência das marcas terem mais responsabilidade corporativa. E agora para a professora Bianca, falando um pouco sobre as teorias que já acompanham as marcas. A espiral de silêncio também é uma teoria muito antiga, muito renomada, que continua ainda muito em alta. E nós queríamos saber o porquê, professora. Por que, quando estamos falando de clima, quando estamos falando de representatividade, quando estamos falando de temas considerados sensíveis, as pessoas ainda se abstêm? Então, Brenda, primeiro, obrigada novamente pelo convite. A espiral do silêncio faz parte de um conjunto de teorias da comunicação de massa clássicas, né, junto com o framing, com a agenda setting, os conceitos de gatekeeping e várias outras teorias que nasceram lá quando os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, dominavam, eram os grandes canais, meios pelos quais as pessoas se informavam. E realmente é curioso que mais de 50 anos depois, porque é uma teoria de Noel Newman de 1974, ela continue a explicar tão bem alguns fenômenos comunicacionais. Acredito que justamente por ser uma teoria
muito ampla e muito simples também. O que diz a espiral do silêncio? Que as pessoas têm uma espécie de radar, um radarzinho assim dentro do cérebro, que ao chegar no ambiente consegue identificar logo nas primeiras conversas, na primeira troca de informações entre as pessoas, qual é a tendência, qual é o tipo de opinião dominante naquele ambiente. Então, evitam se pronunciar sobre um determinado assunto, caso tenham uma opinião divergente dessa opinião dominante. E o que eu trouxe, então, para a comunicação hoje, durante as jornadas de comunicação estratégica, não foi nenhum estudo empírico, foi uma revisão de literatura que eu fiz justamente questionando, né, por que as pessoas se preocupam tanto com a crise climática. E a gente sabe que as pessoas estão preocupadas com isso, porque conseguem sentir literalmente na pele os seus efeitos, né? Seja por meio de ondas de calor, os incêndios, as inundações, tudo isso é resultado é influenciado, não vou dizer que é resultado, mas é impactado por causa das crises climáticas. Então, por que não se conversa sobre esse assunto no nosso dia a dia? Ou então, se conversa, essas conversas estão limitadas aos efeitos, às consequências da crise climática e não às suas causas, que são causas estruturais, como também são estruturais as causas de outras crises que nós enfrentamos na atualidade, como a crise econômica, a crise política, a crise climática, enfim, muitas outras crises que fazem parte da nossa sociedade nos dias de hoje e que têm causas muito diversificadas. Desculpa, eu estava aqui a pensar, você falou de crises, de várias crises que a gente vive enquanto sociedade. Será que estamos nós a vivermos agora uma crise do uso da inteligência artificial pela comunicação social, por exemplo? Será que existem já estudos falando relativos a isso, no sentido de, por exemplo, principalmente nas questões da criatividade dentro da comunicação, seja no âmbito da publicidade, por exemplo, que é o que eu mais me foco, não é? Será que nós estamos tão dependentes assim da inteligência artificial que temos aqui uma crise de criatividade, por exemplo, não é? Isso me faz refletir muito nesse sentido também de quão dependentes nós estamos hoje em dia da inteligência artificial. Eu não tenho dados ainda para responder, para dizer algo sobre isso, mas acredito que a inteligência artificial possa ser a causa de várias crises permanentes, crises prolongadas, como é o caso da crise climática ou da crise política, mas causa, não consequência. Então, se a gente tivesse que chamar de crise, talvez pudesse ser uma crise da criatividade, que tem como uma das causas a inteligência artificial. Exato. Mas acho que não é possível ainda medir esses efeitos, esses resultados. Só no futuro vamos aí ver o que vai acontecer. Futuro acho que bastante breve. Breve, exatamente. A sociedade está evoluindo muito rapidamente e a gente consegue perceber os efeitos das mudanças em qualquer sentido, com muita brevidade. Não como era antes, que demorava muito tempo, as fases eram muito longas. A televisão, rádio, jornal foram dominantes como meios de comunicação por 50 anos, 70 anos. E hoje um meio de comunicação sobrepõe o outro com muita rapidez. Essa aceleração que a IA e a globalização vem trazendo cada dia mais, tem seus lados positivos e negativos. Os data centers causam muito, contribuem bastante para a crise. Os data centers, por exemplo...
Os data centers, por exemplo, contribuem muito para a crise ambiental, mas, ao mesmo tempo, também traz essa informação na palma da mão para todo mundo. Esse acesso à informação é muito mais democrático hoje em dia, em algum sentido de acesso. Em algum nível. Tá a falar da informação, inteligência artificial ou da informação, internet? Não, da internet. A informação internet que a inteligência artificial traz pra gente, em questão de pessoas que são um pouco literadas, conseguem fazer trabalhos e entender sobre coisas, conversar e pedir explicações, principalmente com a Gen AI. Mas tem sempre o limite, né, do excesso. E a gente ainda também tem que se questionar e refletir sobre a qualidade dessa informação. Exatamente. Porque ao invés de ser uma comunicação mediada por profissionais, por pessoas que se prepararam para trabalhar a informação, não só tecnicamente, mas também eticamente, a inteligência artificial, como diz, né? Ela é artificial, ela não é humana. Exato. Então, é bom, mas a gente tem que deixar um pezinho lá atrás para avaliar. Eu estava aqui a pensar, nós ainda estamos a viver essa questão, nós estamos nesse momento onde a inteligência artificial está disseminando-se, está se disseminando na nossa sociedade, não é? Então, nós estamos aprendendo a usar ela na nossa vida, pronto, mas, ao mesmo tempo, é necessário uma literacia midiática para poder aprender a ler aquilo com mais criticidade, com mais opinião, no sentido de não aceitar tudo que ela fala como verdadeiro, como verdade absoluta, não é? Então, eu acho que ainda vamos ainda precisar, nesse sentido, de algo mais pedagógico, não só para pessoas que querem realmente, por exemplo, eu, faço cursos de inteligência artificial por conta própria, mas eu acho que esse tipo de coisa vai ter que começar a ser explicado ou ensinado desde das escolas, não é? Porque isso tem transformado a nossa sociedade como um todo. Então, temos que começar a ver também, nesse sentido, as melhores formas de estarmos atentos a essa inteligência artificial com olhos mais abertos e mais atentos. E vocês acham que a IA está sendo usada pelas marcas para silenciar a criatividade? Silenciar pensamentos e críticas humanas dentro do seu processo? Vou deixar para a Daça, que é da área da publicidade. Ai, eu olhei aqui para a Bianca e comecei a rir. É um pouco aquilo que eu estava dizendo, tem essa questão, será que estamos a viver essa crise da criatividade dentro da publicidade, dentro do marketing? Nós temos que tomar cuidado, isso é claro, as equipes de criação, essa parte mais criativa, temos que tomar cuidado para não aceitarmos tudo que ela indica, tudo que ela sugere como algo realmente, uau, que ideia maravilhosa, não sei o quê. Sempre o fator humano vai ter aquele teor, aquele fator que realmente faz o diferencial na construção de uma campanha, na construção de um texto, de uma imagem, de um vídeo. Então, realmente é algo que temos que ficar atentos e é algo real e de agora. Então, eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta, mas eu tenho a certeza que nós temos que ficar realmente atentos nesse sentido de não estarmos totalmente dependentes da inteligência artificial, por exemplo, para fazer coisas criativas dentro do aspecto da publicidade. A inteligência artificial, eu a vejo como uma ferramenta que nos ajuda a poupar muito tempo em algumas atividades, algumas tarefas, ou então também uma ferramenta para brainstorm, para construir ideias, mas não para construí-las totalmente, construir ideias iniciais que depois vão ser desenvolvidas. Então, eu sou super fã da inteligência artificial, não vivo sem, faço muitas das minhas atividades com a inteligência artificial.
mas tenho esse olhar crítico, que é, né, próprio de nós, investigadores. Nós temos esse olhar treinado para criticar, não no sentido negativo, mas para verificar a veracidade, não é? Pronto. E eu vejo que na academia os alunos têm utilizado de uma maneira muito indiscriminada, como se as respostas dadas pela inteligência artificial fossem verdades absolutas. Verdades absolutas. Então, o que eu trabalho com eles, claro, a partir dos regulamentos da universidade, né, sobre a utilização da IA, e o regulamento geral, assim, se tivesse que dizer em uma linha qual é a regra, é utilizar com transparência, que é também o que está sendo exigido pelas editoras, pelos journals, pelo mundo afora. Então, com a utilização da IA na investigação, na preparação de manuscritos para submissão a revistas científicas, não é proibido, mas ele tem de ser transparente. Exato. Então, é isso que eu tenho trabalhado com os meus estudantes. O uso transparente da inteligência artificial, e eles têm de declarar se utilizaram, qual ferramenta utilizaram e para que finalidade. Então, esse exercício de escrever, de colocar no papel de que forma eles se aproveitaram dessas ferramentas que realmente são muito, muito úteis para desenvolver um trabalho acadêmico, já é um exercício crítico, que depois vai se complementar, claro, com a avaliação e o feedback do professor. Mas é ainda algo que a gente está experimentando, está descobrindo juntos. Sim, muito obrigada por essa conversa incrível, essa aula muito boa. Muito obrigada, gente. Obrigada, Brenda. Imagina. Para terminar a nossa conversa de hoje, eu só gostaria de fazer uma boa pergunta, uma pergunta positiva sobre as marcas e alguns cases que vocês estão vendo sobre crise ambiental, sobre ativismo de marca. O que está funcionando? Quais são as campanhas que chamam a atenção hoje em dia, nesse mundo cheio de IA, super ruidoso e às vezes silencioso demais? Campanhas autênticas, que sejam criativas e que estejam alinhadas com o ADN da marca. Não adianta, por exemplo, a Dove querer falar de ativismo climático. Não é esse o ADN da marca. O ADN dela é justamente esse com o qual ela trabalha. Né? A igualdade, a diversidade. Inclusão. É isso. Então, às vezes, a gente vê marcas tentando falar sobre temas que são tendência, mas que não tem absolutamente nada a ver com o seu propósito, com aquilo que elas são e representam para o seu público, para o seu consumidor, enfim. Então, essa autenticidade tem que estar acima de tudo. E com a autenticidade vem também a transparência e a comunicação bidirecional. Então, as marcas, muitas já utilizam, sobretudo, as redes sociais para se comunicar, mas ainda as utilizam como se fossem meios de comunicação de massa, né? Tipo, eles falam, as pessoas escutam, veem, ouvem, eventualmente, né? E a interação não é estimulada. Ou se existe algum tipo de interatividade, não há respostas, não há uma alimentação da parte das marcas a esse diálogo. Então, eu falei mais sobre o que não funciona, né? Eu ia acrescentar agora com o que talvez funcione. Por exemplo, eu estava aqui a pensar no case que eu expliquei hoje da campanha Beleza Real da Dove, né? Com a questão do uso da inteligência artificial na criação de imagens de mulheres. Eu acho que uma das principais coisas que as marcas, então,
têm de ter em mente positivamente a questão da ética e da responsabilidade social. Porque, apesar delas, terem sempre a questão principal de vendas, né? De vender seus serviços e produtos, que é basicamente para isso que serve a publicidade, de vender ali não só narrativas, né? Storytelling, mas o objetivo de vender aquilo que eles estão ali propostos para vender, não é? Mas, ao mesmo tempo, a publicidade, ela reflete um pouco muito a nossa sociedade, não é? Todas as tendências, tudo aquilo que a gente tem vivido, né? E aquilo que faz que seja famoso também, que chame a atenção das pessoas. Então, eu acho que as marcas precisam... não é começar, elas já devem ter, desde o início da criação das campanhas, essa intenção relativamente à responsabilidade social como agente transformador da sociedade, etc. Nós temos aqui o professor Jorge Veríssimo, da Escola Superior de Comunicação Social, que fala muito disso nas aulas dele, e tem livros e artigos, falando sobre isso também, que fica aqui de indicação para o ouvinte. E que fala também nesse sentido de estarmos como... Se eu faço parte de uma agência de publicidade, se eu estou ali na parte da equipe de criação, se eu não ouço dos outros colegas, relativamente a isso, mas será que isso vai estar de acordo com o bem-estar das pessoas? Como é que isso vai estar do outro lado das pessoas que vão estar ouvindo essa campanha? Então, nós tem que ter atenção a isso. Agora eu me lembrei da primeira fala hoje da professora Anca, né? Falando sobre responsabilidades também na comunicação, do bem-estar. Então, eu acho que isso tudo acaba que as jornadas interligaram-se os temas todos, não é? Que foi muito interessante. No final de tudo se conectou. É verdade. Voltando à comunicação da professora Anca, Anca Anton, da Universidade de Bucareste, que estava relacionada com comunicação de crise e o bem-estar, né? De que forma incluir o bem-estar, esse fator, no modelo de readiness communication, né? A comunicação para a prontidão para agir durante uma situação de crise ou de emergência, que é uma situação extremamente excepcional e que afeta uma variedade de públicos gigantesca. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala sobre inundações, incêndios, tempestades, furacões, né, rico, pobre, passando por aquele território, todo mundo vai... Todos são atingidos. São atingidos. Claro que os efeitos são diferentes, porque vai depender da infraestrutura, de cada moradia, de ser mais forte, mais frágil. E aqui, quando a gente fala de todo mundo vai ser atingido, é todo mundo mesmo. É criança, é idoso, é homem, é mulher, é a pessoa que fala o idioma do país onde está, ou a pessoa que chegou no país há pouco e não fala o idioma. Então, essa é uma comunicação que exige múltiplos canais, múltiplas estratégias para que possa chegar a todo mundo. É muito complexa, realmente. Assim como as crises, a comunicação de crise ela é extremamente complexa, especialmente quando envolve a segurança das pessoas. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela conversa, pela presença, pelo tempo e por essa aula incrível. Muito obrigada. Podíamos ficar aqui a conversar mais tempo. Nos vemos na próxima. Caro ouvinte. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Esperamos que tenham anotado todas as indicações e as quotes das nossas convidadas, que foram belíssimas. E esse podcast foi produzido pela turma de primeiro ano de mestrado de Comunicação Estratégica da Universidade da Beira Interior. Muito obrigada.